Estamos aqui no episódio piloto do VersaCast com Cícero. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Assim que fala. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja na hora que você está ouvindo ou assistindo a gente. Hoje estamos aqui para falar de ciência mais uma vez. Mais uma vez, sobre e a ciência. pauta é sobre os astronautas que passaram 9 meses presos, abre aspas, no espaço. Não tão abre aspas, mas um pouco abre aspas, né? As aspas aí valem mais por a maneira como isso começou a ser transmitido nos últimos dias. Mas foi um joguinho de mídia ali, mais uma vez. A gente vai esbarrar em temas um pouco sensíveis, especialmente sobre política, para falar sobre isso, mas a gente não diria que eles estavam abandonados no espaço. Inclusive, esqueci o nome dela, a astronauta que estava lá estava amando cada momento que ela passou lá. Sim, e ela é muito experiente, né? Não é o primeiro voo dela. Aliás, ela é uma das recordistas em números de naves diferentes que alguém já voou no espaço. Esse é um recorde muito específico. Porque ela voou na nave da Boeing, né? Ela voltou na nave da SpaceX, mas ela já tinha voado de ônibus espacial e ela voou na nave russa, na Soyuz. Então ela é uma viajadora ao espaço. E ela sabe o que ela está fazendo, não está ali por acaso, né? Ninguém ali é inocente, essa é a primeira coisa que todo mundo tem que entender. Os treinamentos são bem ostensivos, né? É muito extenso, todo mundo fala diferentes idiomas, todo mundo lida bem com tecnologia, todo mundo sabe dos riscos que está correndo, né? E todo mundo sabia que estava voando pela primeira vez numa cápsula da Boeing. Que essa é uma história um tanto longa para a gente entender, que é o seguinte: a gente está falando de Estação Espacial Internacional. Aliás, essa semana eu descobri que uma das minhas alunas não sabia que existia a Estação Espacial Internacional. Então, se tiver alguém... A Estação Internacional existe, ela não é historinha de filme. Não, e ela é real e importante. Importante, ela é um excepcional objeto da criação humana, tanto político quanto científico. Então, vamos entender. Estação espacial é um modelo de nave espacial que foi construído para ficar muito tempo no espaço. Mas não foi sempre assim? Muito tempo tem um prazo final. Tem. Uau, tá. Eu não sabia dessa. Então, vamos lá. Não é sempre assim? Não é sempre assim. Então, por exemplo, o primeiro voo tripulado, o lendário Yuri Gagarin, foi um voo que não foi o primeiro a sair. A primeira pessoa a completar uma órbita da Terra. E aí, aproveitando... É uma coisa que... Ele deu uma volta em torno da Terra. Isso é sair da Terra? Aí vai... Entra nas minúcias. Nas minúcias. E aproveitando ali esse parênteses para puxar para o vestibular, esse foi o contexto de Guerra Fria. Contexto de Guerra Fria. Onde a Rússia saiu na frente dos Estados Unidos, a URSS. A União Soviética. Saiu na frente dos Estados Unidos. Muito na frente. Isso, apesar dos Estados Unidos ter chegado na Lua, né? Apesar dos Estados Unidos ter chegado na Lua, ela sai muito na frente. Primeiro porque a Rússia, antes da União Soviética, já se interessava por foguete. Então, a questão fundamental dos foguetes, ela foi resolvida por um russo. Como assim a questão fundamental dos foguetes? A ideia de lançar objetos para o espaço existe há muito tempo. O próprio Newton, Isaac Newton... Gente, o Newton, ele não tem cabimento. Eu gosto muito daquele vídeo do Tyson... Neil deGrasse Tyson falando que o Newton é a pessoa mais genial do planeta. Vou botar o vídeo para você assistir aí, porque é muito bom. Ele, no livro dele, ele tem um desenho de um planeta com uma montanha muito alta e um canhão em cima da montanha. É mesmo, você já desenhou isso quando eu era sua aluna. Eu lembro dessa conversa em sala sobre lançamento oblíquo e qual é a força que precisava para sair da Terra. E aí ele vai fazendo no livro dele uma série de imagens, né? Se quiser dá para colocar aí para vocês, tem no original mesmo do Newton. E ele vai colocando cada vez mais longe o tiro, até que de repente, hipoteticamente, eu poderia dar um tiro que completa uma órbita. Então, essa é a ideia básica do foguete, né? Só que não dá para fazer isso com um canhão, porque o canhão transmite toda a energia de uma vez. Então, é uma porrada muito forte na bala do canhão. Mesmo sendo uma bola de ferro, ela não aguenta essa transmissão de energia tão intensa.
E é daí que vem a ideia do foguete, fazer essa transmissão de energia mais devagar. Ainda é uma transmissão muito forte, mas ela é bem mais lenta do que um tiro de canhão. É aquele rolê que a gente vê no Interestelar de vai depois. Isso. E você vai gastando aquele combustível, ou seja, transmitindo essa energia num processo mais gradativo. Só que aí você tem um problema. Quando você começa a queimar o combustível, você ainda está carregando o combustível. Isso é pesado. Isso é pesado. E aí você tem um dilema. Para eu carregar um objeto pesado, eu tenho que fazer uma transferência de energia mais intensa. Para fazer exige mais combustível. Exige mais combustível. Só que se exige mais combustível, ele fica mais pesado. E a gente entra numa bola de neve bem complexa. Essa bola de neve tem final ou não tem? Foi esse russo que descobriu. E aí foi um cara chamado Konstantin Tsiolkovsky. Não vou me usar, Ele estabelece a equação mais basiquinha de que sim, tem resultado. Você consegue ganhar velocidade nesse processo, mesmo carregando uma massa muito grande. O problema é, a quantidade de massa que você tem que carregar é muito grande. Porque o seu ganho de velocidade, ele cresce de maneira logarítmica, é muito lento o crescimento. Então, por isso que a gente faz foguetes imensos para sair da Terra. Um foguetinho tranquilo, hoje o foguete da SpaceX, né, que é um dos mais famosos aí na atual geração, um foguete de 70 metros de altura. Poucos prédios em Brasília têm 70 metros. Do lançamento dos Estados Unidos na Guerra Fria. O Saturn V, que é o que levou o homem para a Lua, ele é o maior até hoje, são 120 metros de altura. Não tem nenhum prédio em Brasília com 120 metros de altura. O Congresso, a gente estava falando do Congresso no outro VersaCast do Cícero e era sobre 30 metros de altura. O Congresso chega perto de 100 metros, um pouco menos que 100. Então você dá 20 metros para cima. Ainda assim. É um prédio, sabe um prédio do plano piloto, 6 andares? Um dele em cima do Congresso. Uau! Então, para chegar na altura do foguete que levou o homem para a Lua. Então, isso aí foi feito por russo. Antes de ser a União Soviética. Então, você está falando do finalzinho do século XIX, começo do século XX, que vai ser esse trabalho. Muito cedo. E aí vem a Segunda Guerra Mundial. Quem vai dar continuidade nesses trabalhos russos também são os alemães. E aí, na Segunda Guerra Mundial, eles têm um desenvolvimento muito grande por uma questão armamentista e financeira, porque você põe dinheiro na guerra. E o Terceiro Reich, né, os nazistas colocaram muito dinheiro num projeto de bomba que voava sem avião, que é o que a gente chama de bomba V2. Ele é um foguete, sabe aquele foguete do Pica-Pau? Certeza que ele foi inspirado na V2. A V2 é a cara do foguete do Pica-Pau, assim, é aquele foguete de desenho de criança. Gente! Que é um mísselzinho. Isso, ele é um míssil grandão, que a Alemanha queria atacar a Inglaterra sem ter que mandar avião para lá. Então eles atacavam com uma bomba que saía da Alemanha e chegava lá. Botavam uma bomba dentro do foguete e ela caía na Inglaterra, porque tem que atravessar o Canal da Mancha ali, né, um pedacinho do oceano. E aí eles faziam isso com essa bomba V2. E eles botaram muito dinheiro e os melhores foguetes do mundo eram alemães, eram nazistas. Com a queda do Terceiro Reich, né, com a queda da Alemanha nazista, os cientistas sacaram que a Alemanha, todo mundo sacou, né, que a Alemanha em determinado momento ia perder a guerra. No final de 44, ali, no final de 1944, os próprios alemães já sabiam que a situação era praticamente irreversível. Então eles meio que escolheram quem que ia capturar eles. Porque eles sabiam que a União Soviética vinha pelo fronte oriental, e que os Estados Unidos com a Grã-Bretanha e a resistência francesa viriam pelo fronte ocidental. E o chefe do programa de foguetes preferiu ser capturado pelos americanos, o Wernher von Braun. Ele e mais alguns da equipe dele de foguete se deslocaram para o lado ocidental. Esperaram. Né, basicamente fizeram isso, enquanto que boa parte da equipe preferiu ser capturada pela União Soviética. O que gerou um certo equilíbrio para começar a Guerra Fria, né? E não pensem que isso não era conhecido dos aliados, eles sabiam disso. Todos sabiam o contexto geral. Isso faz parte do espólio de guerra, não tem a dúvida disso. Porque eles vão capturar
Esses caras, óbvio, eles não vão torturar nem maltratar esses caras, porque eles são muito importantes, eles carregam com eles uma tecnologia. Eles querem eles né? Lá. E eles dividiram esse espólio de guerra, de certa forma, e a União Soviética ficou com uma equipe maior, mas não tinha a cabeça, que foi para os Estados Unidos. Certo. E aí, em primeiro momento, o Wernher von Braun não vai participar do programa de foguete americano, enquanto que os russos já estavam com um programa ativo durante a Segunda Guerra. E ao final da Segunda Guerra eles vão colocar recurso nisso, gente, pessoal, esforço, e em 57 eles vão lançar o Sputnik, né? 12 anos depois do final da guerra. É muito rápido. É pouco tempo, né? Você para pensar, a gente está falando de um foguete que dá a volta na Terra. E qual que é o interesse militar disso? Você tem um foguete que acerta qualquer lugar do mundo. Ponto. Para os americanos, inclusive, tem uma questão que eles ficam um tanto desesperados com o lançamento do Sputnik, porque a tecnologia deles está muito para trás e muita coisa começa a ser questionada. Porque eles falam, pô, se esse cara botar uma bomba atômica dentro desse satélite, a bomba cai aqui em cima dos Estados Unidos e a gente não tem o que fazer. A gente não tem uma tecnologia para rivalizar com essa. Lembrando que nessa época a União Soviética já tinha também armamento atômico. E que chama Guerra Fria por isso, né? A ideia era igualar forças militares, mas não usá-las e ficar nessa ameaça. Ficar sempre no campo da ameaça, se possível, né? Ainda bem que ficou, porque estamos aqui. Senão não estaríamos. Isso. E aí a União Soviética vai sair muito na frente. Vários fatores vão contribuir para isso, dinheiro, interesse, sistema educacional. Os Estados Unidos reformam o sistema educacional inteiro deles ao final dos anos 50, começo dos anos 60. Visando criar esses cérebros voltados para a engenharia. Então, isso é inclusive um adendo educacional. O que a gente estuda hoje de física, química e matemática foi feito nessa época. Se você olhar todo o livro de física do Ocidente, ele tem uma cara meio parecida. Começa com cinemática, vai para as leis de Newton. Essa sequência didática foi montada para fazer frente ao Sputnik da União Soviética. É um programa americano, quem quiser pesquisar, chama PSSC, que é de física. Aí tem o CSSC, que é de química, e tem o MSSC, que é de matemática. E tem um de biologia, mas de lá para cá a biologia evoluiu muito. A biologia muda muito. Muda muito. Então a gente está falando aí dos últimos 60 anos, a grosso modo, então a biologia há 60 anos atrás. Pouca coisa era sabida há 60 anos atrás. Mas a matemática, a física e a química básica ali, a gente está mais ou menos no mesmo pé. Então a gente usa até hoje. Os livros famosos aí de física universitária, até os de física de ensino médio, que seguem essa tendência, eles são uma espécie de cópia do PSSC, e que é um desespero dos Estados Unidos. Eles fizeram um monte de coisa, botaram o prêmio Nobel para dar aula de primeiro semestre na faculdade. O Feynman vai dar aula para calor na universidade, que é quando ele escreve o livro dele. E os meninos entendiam alguma palavra que foi, o pai não falava? Foi bom, foi ruim. Porque hoje eu, universitária, já tenho dificuldade, eu já vejo professores com dificuldade de fazer essa regressão. Mas é o maior professor de física da história. Mas além de ser verdade? Muito. Porque os maiores físicos da história normalmente são doidinhos. O Newton, por exemplo, é uma desgraça de ler, né? Horroroso. O livro, você pega o princípio de matemática e filosofia natural do Newton, você termina de ler. Você chora. Você não entende nada. Eu formei em física. Eu li o livro do Newton depois de formar em física. Nossa. Eu terminei de ler o livro 1 e falei, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Aí depois você tem que parar, digerir, é um troço difícil. É aquele tipo de livro que você precisa ler o livro e comenta o livro para entender o livro. Nossa, é terrível. Agora o Feynman não. O Feynman você lê e você vê que ele tem a física dentro da cabeça dele. Uau. Ele é sensacional. E aí tudo isso por conta de um perigo, sim, é um perigo bélico, científico, e é daí que nasce a corrida espacial, né? A famosa corrida espacial. Coisas acontecem, para a gente não se prolongar tanto, mas no final das contas, os Estados Unidos chegam na Lua, né? A União Soviética não vai para a Lua. E acaba uma vitória. Meio que vitória, porque se continuassem... Mas é uma vitória política.
Isso não é ciência, só ciência. Isso também não é só engenharia, é política. O orçamento para isso, ele é quase ilimitado, né? Para você fazer a corrida espacial acontecer do jeito que ela aconteceu, especialmente ali na década de 60 do século 20, você tem que ter dinheiro infinito. Só que você não tem dinheiro infinito. A questão é que se eles continuassem naquele ritmo ali, os dois países iam quebrar na corrida espacial. Então, caro, é uma brincadeira cara. É só material de ponta, é treinamento de muita gente. Falando em brincadeira cara, é o financeiro que jogou esses astronautas lá no espaço e lá ficaram, né? Pelo financeiro de fazê-los voltar. Mas tem um dedo político. Também sempre. Tem um dedo político. E aí a União Soviética lança as estações espaciais, que são naves de... Até esse momento, as missões eram vai e volta, e acabou. Até o momento de ir para a Lua, a missão vai para a Lua e volta. E acabou aquela missão. Aí a União Soviética vai no conceito de estação espacial, que são naves que podem ser habitadas, inclusive, por pessoas diferentes. Ela ficava voando lá, e outro... Encontrava. Isso. E aí, tudo isso... É muito doida essa ideia, porque a estação internacional, ela tá em constante movimento, né? Então, para você fazer essa troca é meio interestelar na parada, né? Você tem que encaixar ali. Acoplamento. É muito o primeiro cálculo. Acoplamento é muito cálculo. Não é uma matemática bonitinha. Não é trivial. E aí quando você fala, nossa, professor, mas eu não vou usar nada da minha matemática na vida, você usa em tudo, na verdade. Usa em tudo. Isso aí é completamente matemática, assim. É matemática e física. E química, o tempo todo. Sem desprezar nada, sem desprezar resistência, sem desprezar aquecimento térmico. Não tem nenhuma facilidade. Nenhuma idealização. Ali você vai muito a fundo nisso aí. E aí a Estação Espacial Internacional, por que ela se chama internacional? Porque a União Soviética lança um monte de estação espacial. Em 86, já no finalzinho da União Soviética, ela lança a Estação Espacial Mir, que ela é um marco, porque ela é a primeira estação espacial modular. Então, ela não foi lançada de uma vez, não foi boom. Ela lançou um pedaço, aí depois lança outro, depois lança outro. E aí vai acoplando, vai montando ela. Montando. A Mir foram 7 pedaços, se eu não me engano. E ela foi uma espécie de arma política da União Soviética, porque ela tinha um equipamento que estava previsto para ficar indefinidamente no espaço. Então ela não tinha um prazo de validade. Pela primeira vez a gente tinha uma máquina que ia ficar lá. Quebrou essa ideia de que as missões tinham ido e volta. Ida e volta. E ela ficou na órbita da Terra, e a Mir ficou na órbita da Terra por mais de 10 anos. Inclusive acabou, a União Soviética acabou e a Mir estava lá. É muito doido pensar isso. E ela conseguiu alguma vantagem política com isso, porque ela levava astronautas europeus, mesmo antes do final da Guerra Fria. A barganha política foi muito importante. Ela começava porque a União Soviética passava por uma crise econômica. Então ela trocava dinheiro pelo status de você ter ao financeiro da Guerra Fria. E eles tinham... O programa espacial soviético foi muito afetado pela crise econômica soviética dos anos 80. E foi a maneira que eles acharam de continuar com esse programa. Porque eles tinham muito conhecimento, eles tinham muita tecnologia desenvolvida. Nesse ponto da história, a União Soviética barganhava vagas na estação espacial deles por dinheiro. Então, assim, eles levaram astronauta britânico, francês, japonês para a estação espacial. Na Mir ainda. Na Mir. E só que aí o que aconteceu? Eles ganharam uma expertise em estações espaciais que só eles tinham. Ninguém no mundo sabia fazer estação espacial igual os soviéticos. Porque a gente é muito influenciado pelo Ocidente e Estados Unidos. O cérebro dos Estados Unidos. A gente não sabe dessas coisas, cara. E aí, inclusive tem um episódio um tanto curioso de estação espacial com os Estados Unidos, que eles tentaram lançar eles lançaram uma, chamada Skylab. Eles usaram um foguetão lá da Apollo, que era o maior foguete do mundo, força bruta, e lançaram um grande laboratório espacial, porque o grande lance de você ter uma estação espacial é você poder fazer coisas... Estudos e pesquisas... que não podem ser feitas na Terra. E especialmente por conta da gravidade, mas segura a gravidade aí, segura que essa ideia ela não é simples assim. Daqui a pouco a gente fala dela. Os Estados Unidos foi um desastre. Eles perderam o controle da Skylab e ela
perdeu órbita, o pessoal voltou para a Terra em emergência e os restos dela caíram na Austrália. A sorte é que caiu no deserto. A Austrália tem parte grande que é deserto. Acabou não tendo nenhuma vítima, nada mais sério, mas foi um incidente diplomático, né? Que os Estados Unidos teve que ir lá explicar que a nave deles caiu na Austrália. Então, assim, para o Congresso americano, não me venha com esse papinho de estação espacial, não vai ter dinheiro para isso. Entendeu? Por décadas. E aí, eles botaram grana no ônibus espacial, que é um outro programa, né? É um programa de ir e voltar sem destruir tudo. Porque a ida e a volta, elas são únicas, né? Elas eram únicas. O ônibus espacial permite ir e voltar com o mesmo equipamento. Permite ser um ônibus. E aí, tem um caso famoso, né? De que a União Soviética acabou, ainda tinha um cosmonauta lá, né? Esse caso, o caso do Krikalev, né? Que é o Mais último... uma vez eu não vou ousar me pronunciar em russo. O Krikalev ficou famoso porque ele estava cuidando da estação espacial, da Mir, e ele estava sozinho na Mir. Ele aceitou ficar sozinho na Mir porque o cosmonauta que ia substituí-lo ainda não tinha terminado o treinamento. E a União Soviética tinha dificuldades econômicas, não tinha dinheiro para lançar um foguete, e ele ficou para manter a Mir funcionando. O que aconteceu? Isso é em 1991. Ele vai estar na estação espacial, na Mir, quando a União Soviética acaba. Então o pau está quebrando aqui na Terra, não tem mais União Soviética, a União Soviética se dissolve, Gorbachev vai embora, e aquela bagunça. Quem é que vai assumir a estação espacial? Tá, naturalmente hoje a gente fala, óbvio que é a Rússia, mas lá naquela hora não tem óbvio. Não tem óbvio. Mal tem Rússia. Quem é o presidente? Quem é que vai tomar conta da área aeroespacial russa? E a agência soviética vai continuar funcionando? E aí você tem muitas questões políticas. Tem gente que não sabe, mas a Rússia não tem... A base principal de lançamento da Rússia não fica na Rússia. Porque ela pensa... Por causa da geografia, as bases têm que ficar mais próximas do Equador. Do Equador. E aí, na União Soviética, a parte que ficava mais próxima do Equador é Baikonur, que é Cazaquistão. Conheço completamente esse nome. Quem tirar a localização? Que é Cazaquistão hoje. Que não era Cazaquistão naquela época. Não era. Quando foi construída a base, era tudo União Soviética. Caraca. E aí a base... Eles deram o local da base de lançamento. Só que lá na União Soviética as coisas são resolvidas de maneira um pouco menos política. Mais violenta. A grande mãe Rússia falou, olha, continuarei operando a base, ok? O Cazaquistão, ok, pronto, e segue a vida. Mas há um entrave, né? Ela não está no território russo. Sim. Por mais que a Rússia tenha existe uma diplomacia mesmo que... Alguma coisa tem que acontecer, né? Então, a base, né, chama Cidade das Estrelas. E, que, aliás, é um lugar totalmente destruído. Poxa, a ideia é tão linda. Biologicamente, tem quase nada. Porque o combustível que eles usavam muito na União Soviética é um combustível extremamente agressivo à vida. Chama hidrazina, que é diferente do combustível americano. Caraca. E sobrou pouco de vida na região, mas... Tirando isso, você tem esse ambiente conturbado, o cara tá preso na Mir. E ele não sabe nem a quem... Ele não sabe nem a quem se reportar. E ele volta, curiosamente, por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiam um acordo com a Rússia, até para já expandir a posição política deles sobre a Rússia, que agora não é mais União Soviética e tal. E os Estados Unidos põem grana na parada para poder fazer uma colaboração na Mir. Então foi o programa Ônibus Espacial Mir. E aí eles patrocinaram uma série de missões, levando inclusive americanos e europeus para a Mir. E dentre várias dessas, a primeira foi trazer esse cara de volta. Só que ele chega, quem viu os astronautas chegando agora, parecia que eles estavam mal, né? Ele estava muito pior. Nossa, foram 311 dias direto no espaço.
Meu Deus. Com o conhecimento e a tecnologia de 91. Mal se sabia o impacto de passar esse tempo todo em Só quem tinha um pouco dessa preocupação era a União Soviética. Pensa, só ela tinha estação espacial. É verdade. Então só ela estava com esse conhecimento biológico, inclusive, sobre os problemas no corpo humano, né? E aí o pessoal não sabia exatamente como que cuidava disso. Eles já tinham alguma melhoria e tal, mas quando ele chega na Terra, ele chega num estado deplorável. Ele não conseguia ficar em pé. Ele mal ficava sentado, na verdade. E ele volta, inclusive, com a bandeirinha da União Soviética no braço, né? E por isso que ele é o último cidadão soviético, né? As pessoas dão esse apelido para ele. Ah, entendi. E a Mir passa por diversas dificuldades, todas elas basicamente focadas em economia, por falta de grana, a manutenção dela não é a mais adequada e tal. E ela fica num estado em que não é mais aproveitável. Então, ela é lançada de volta na Terra, ela entra na atmosfera, quando ela está muito rápido. Ela se queima, né? Você tem ali compressão adiabática, tem atrito com o ar, tudo isso contribui para queimar mesmo metal. E ela, como foi feito com planejamento, ela ficou no cemitério dos satélites. Um cemitério de satélites e de lixo espacial, no final das contas, uma região no sul do Pacífico, em que está muito longe de todos os continentes. E quando a gente precisa fazer a reentrada para destruir uma nave, por que a gente faz isso? Por que a gente traz o lixo do espaço para a Terra, né, no final das contas? Porque, primeiro, que o lixo espacial é uma coisa muito séria, porque ele pode causar acidentes muito sérios no espaço, ele pode desabilitar satélite, porque é complicado lidar com ele no espaço, é mais fácil lidar com ele na Terra, e ele não degrada no espaço. Uau! A gente esquece disso, né? O material é esterilizado, você não tem oxigênio, traço só de oxigênio, ele não oxida, não tem degradação dele no espaço. Gente. Então é uma coisa que a gente esquece, o espaço é um lugar muito hostil, né? Então, até para degradação. Até para bactéria ele é muito hostil. Então ele vai ficar lá, tipo, eternamente atrapalhando futuros voos e tudo mais. E aí, até aquele momento, a Mir era o maior de todos os nossos satélites. Porque ele é modular, foi montado em 7 etapas, então ela era muito grande. Para aquele momento, ela é o maior. E aí a gente faz a reentrada, ela vai voltar. O bom é que o atrito, a compressão adiabática, queima a maior parte do que reentra na Terra. O que sobra cai num ponto específico do sul do Pacífico, que a gente chama de cemitério de satélites, ou cemitério de naves espaciais. A gente mira lá, porque se der alguma margem de erro, a gente não acerta. A gente não acerta continente, a gente acerta oceano. Para nós humanos é melhor, né? Então, para o planeta é questionável. A gente continua tomando atitudes deploráveis. Mas é lixo, né? No final das contas, a gente tem que lidar com o lixo de alguma forma. Que ainda não começamos a pensar nisso. Não pensamos nisso ainda. Como é que chegamos à Estação Espacial Internacional? A gente tem duas forças aí. Agora a Rússia, né, porque a União Soviética acabou, com o conhecimento, com a expertise e sem dinheiro. E os Estados Unidos querendo essa expertise com dinheiro. Os anos 90 são muito economicamente. A prosperidade dos Estados Unidos. Muito favoráveis à economia americana. Então não faltava dinheiro para eles, mas eles não tinham os 20 anos de experiência que a União Soviética tinha em estações espaciais. Então os dois se unem. A própria União Soviética já tinha planos de fazer a Mir 2. Os planos existiam, só que não tem dinheiro, não vai nada para frente, mas eles têm nos planos. Mas eles têm a ideia. Os Estados Unidos têm o dinheiro e aí eles criam um consórcio internacional. Muitos países entram, era para ser 16 países, no final foram só 15, um abandonou. Quem? O Brasil abandonou, mas é compreensível. A gente está falando de um momento a década de 90 é um contexto muito delicado para o Brasil. Pós-colo, a economia brasileira está bambeando, vem crise econômica por aí e tal, começo de plano real, então assim... Não era o time. Não era o time da gente entrar com milhões de dólares para fazer janelas de estação espacial. Janela da estação espacial, milhões de dólares. E aí
O consórcio de 15 países é basicamente Estados Unidos, Canadá, Japão, Rússia e a comunidade europeia, né? Porque a Europa ela atua como uma agência espacial única, que é a Agência Espacial Europeia. Eles juntam esforços, até hoje é assim, é fruto do própria comunidade europeia, da União Europeia e tal. E aí eles têm a ESA, né, que é a Agência Espacial Europeia, e aí formam esse consórcio de 15 países, e eles vão construir a Estação Espacial Internacional, que hoje é o maior objeto que a gente já mandou para o espaço, um conjunto de dezenas de lançamentos, que começa a ser construído em 98, né, em 1998 ela começa a ser construída. Ela é muito nova. Ela tem 27 anos, né? Ela é muito nova. Ela é nova, mas, por outro lado, ela tá ficando velha. Certo, ela já tem 27 anos. Ela já tem 27 anos. Você Mir ficou 10. Ficou 10. 12, né? E aí... Mas aí a gente tem um porém, né? Ela foi lançada em 98 com uma tecnologia de um pouco antes. Então a gente está falando de uma tecnologia mais ou menos de 95, Caraca, né? Dos anos 90. Muita coisa mudou. Então, em 30 anos... É outro mundo. É outro mundo. Então, quando a gente fala de os computadores centrais que regulam o fornecimento de oxigênio, ainda é tudo Pentium. Que a maioria da molecada nem deve conhecer o Pentium, né? Caraca. Então, tem esses dois lados. É novo, mas... Nossos astronautas precisam, inclusive, se preparar para lidar com tecnologia antiga. Isso, sem dúvida nenhuma. Várias coisas lá são... Além de treinar coisas absurdas do tipo viver em zero gravidade. Isso. Não é zero gravidade, mas tudo bem. Eita. Parece zero gravidade. É idêntico a zero gravidade. Mas não é zero gravidade. É o rolê do Interestelar, que você fica... Pra gerar uma zero gravidade? Então... assim você gera a gravidade, isso. Né? O rolê do Interestelar, que é o mesmo lá do 2001, Odisseia no Espaço, que você cria uma estação espacial rotativa para fingir ter uma gravidade. Isso, para fingir ter uma gravidade. E aí, desde 2002, a Estação Espacial Internacional, que não tem esse dispositivo, né? Vamos deixar isso bem claro, ela não gira, ela acompanha a Terra. Ela gira em torno da Terra, mas ela não gira em torno de si mesma, né? Para você fazer esse efeito. Estamos aí revisando geografia, que são fenômenos de translação quando o corpo gira ao redor do outro, e não tem o fenômeno de rotação quando o corpo gira ao redor de si mesmo. Isso, exatamente. Então ela translada, né? Que é um movimento por inteiro, mas ela não tem essa rotação. E aí ela é permanentemente habitada desde 2002, se eu não me engano. Então ela é permanentemente habitada há 23 anos. Também. Então sempre tem uma pessoa no espaço. E há 23 anos a gente tem um lugar para ficar, inclusive na órbita da Terra. Dezenas e dezenas de experimentos, na verdade milhares e milhares de experimentos foram feitos. Desenvolvimento de planta, desenvolvimento de bactéria, o que se influencia na vida deles, o corpo humano, ciência de material, astronomia. E daí saíram os melhores filmes de terror. A gente tá falando de Alien, Alien Romulus, tem... O próprio Gravidade fala sobre... Gravidade, bom também. Que não é um terror, mas ele dá uma falta de ar na gente, né? Dá. O vídeo mais legal que eu acho da Estação Espacial é do cara torcendo o lenço umedecido. Que a água fica... Que a água não cai, né? Ela nem sai do pano, né? Ela fica... Ela vai... Cria uma nuvem. Isso, aí vai... E ali tem muita química e muita física legal de analisar. Porque a água, ela demora, mas ela sai do pano, do lenço umedecido. Ela vai para a mão dele, então a gente vê as forças de adesão, né? Cara, que legal. Atuando. E um pouquinho dela que acaba saindo pela movimentação dele forma gota esférica. Essa é uma coisa significativa. A gota não tem forma de gota lá. Porque a forma de gota que a gente está acostumado, né? Que tem a ver com a gravidade, né? Tem a ver com a gravidade e a resistência do ar. E aí, beleza. Porque ela está caindo na atmosfera, né? Quando a gente pensa em gota da chuva, né? E faz aquele formatinho de gota. Em qualquer gota, assim. Tipo, a sua garrafa, o chuveiro, a pia. Isso, tudo gravidade. Aquela gotinha, a gravidade vem junto com a resistência do ar, faz aquele formatinho. E lá não tem. É uma vida completamente adaptada, né? É uma quase não vida, inclusive. São escolhas curiosas, né? Porque você tem que passar por um treinamento muito intensivo
para viver em condições muito adversas. No fundo, a gente pode encarar como sendo a própria história da humanidade, né? A gente sai de lugares muito legais e vai morar em lugares não tão legais, né? Tem gente morando na Antártida, e aí? Essas pessoas também tomaram escolhas ousadas. Tem gente que um dia decidiu, durante a história da humanidade, sair da África, andar pelo mundo e parar na Sibéria. E lá ficou. Então, a gente, para mim, eu encaro como sendo um passo que a humanidade deu para outro lugar. Certo. Agora, a gente está suportando condições inimagináveis. Biologicamente falando, a quantidade de coisas afetadas pela ausência de um fluxo gravitacional é gigante. 100%, né? Porque você tem... O sistema digestório fica zoado. Totalmente. Tem que entrar em cima e sair embaixo. Isso. Já não tem em cima e embaixo. Então, seu corpo vai ter que fazer um peristaltismo bizarro para tentar compensar, o que é muito curioso. Então, enquanto você perde a musculatura esquelética, você ganha a musculatura visceral. Porque você exige mais do seu corpo. E você tem problemas, né? De tipo, estômago é um saquinho, né? A comida flutua dentro do estômago. É por isso, crianças, que não se pode fazer bananeira depois do almoço. É exatamente isso. Isso, só que lá você faz bananeira depois do almoço, todo almoço. Cara, isso é muito louco. Assim, a adaptação desse corpo é muito grande, dramática e drástica. Os dois acontecem de maneira paralela, né? Porque você está mexendo em muita coisa e muito rápido. Porque o voo para lá... Você volta, que você vai. Pá. É coisa de horas, né? Dias, no máximo. Não, e no voo... Durante o voo, você não sente... Já é outra coisa, Inclusive, as pessoas costumam treinar para não desmaiar, né? Isso. Com a força. Com a força e com as acelerações que eles são submetidos durante o voo. E aí chega lá, é outro mundo, né? Então, é muito duro para o corpo, por isso que os astronautas são atletas. São pessoas extremamente treinadas e mesmo assim voltam daquela maneira. Sofrem. Isso. E aí... Os astronautas voltam sem musculatura esquelética mínima para estar em pé, sentado, segurando o próprio esqueleto. Você vira um bebê recém-nascido que não segura a própria cabeça. O esqueleto fragilizado, a musculatura muito fraca, mesmo com os exercícios, porque você não faz forças do cotidiano, né? Força de levantar um copo. Aqui, quando você faz isso, está fazendo força. Você não faz isso. Você não conta com isso como academia, né? Você não pode contar... Mas esse é um metabolismo basal. Mas é o basal. Você afeta tudo. E aí você não tem isso lá. Você afeta completamente tudo. Porque a gente está acostumado. Sentou, levanta, faz força. Deitou na cama, levanta, faz força. A pressão sanguínea se ajeita. Isso, tudo. Tem todos os processos importantes. Lá você não faz força para se manter em pé. Então você chega na Terra, você colapsa. A pressão, boa parte das pressões do nosso corpo são pressões hidrostáticas. Então elas são basicamente DGH. Densidade do fluido, gravidade, altura, né, da coluna de fluido. Lá não tem o G, você zera a pressão. Então é terrível. É terrível para o corpo humano, é terrível. Tudo que flui, tudo quanto é líquido que tem que andar pelo corpo. Então a partir de agora a gente consegue destruir sonhos de crianças facilmente. Quando a criança fala, eu quero ser astronauta, mas veja bem, senta aqui, deixa eu te botar. Você está disposta? É uma coisa de louco mesmo. Além de você passar meses completamente fora do seu ciclo de convivência, da sua família. Tudo uma questão psicológica. Você está 100% em ambiente de trabalho, né? Caraca, é mesmo. Por meses. Então, você é aquilo, os seus colegas, você dorme e acorda com colegas de trabalho. Imagina você se desentender. O seu dia não tem 24 horas, né? É tudo errado. O dia tem 45 minutos. De dia, 45 minutos de noite. Isso aí Cara, isso vai influenciar em todo o balanceamento hormonal do seu corpo, que rege todo o metabolismo basal, que rege todo... É uma bola de sangue. Se o astronauta não estiver muito preparado, ele simplesmente não pode voar. Porque você tem situações que podem acontecer que são caóticas lá dentro. Caóticas. Eles são preparados. Tipo um astronauta com uma infecção. Não, primeiro, quem botou esse infecção lá? Quem foi o filho da mãe? Seja vírus, seja bactéria,
Você está num ambiente completamente fechado, pressurizado. Não tem solução. Não tem ventilação. Não existe isso. Cara, a rinite lá deve ser paia. Então... E você fica com tudo aqui, né? Não vai embora. Você tem muito problema com o olho, né? Lá. Porque o olho ele é muito líquido, né? É mesmo. A sua visão fica... bem prejudicada, então passa um tempinho, tudo, mexe no corpo inteiro. São coisas que a gente parando pra pensar, a gente não consegue pensar nem metade. E mexe no corpo todinho, porque nosso corpo, ele é famoso, né? Tem muitos % de água, e lá, tudo quanto é coisa que é líquida, que tem água no meio, é extremamente afetado. Então o pessoal volta só o couro para a terra, e eles têm que estar prontos para isso. Tanto eles quanto a estação espacial. E aí, o caso dos astronautas, né, agora que ficaram mais tempo do que o planejado, primeiro, não é a primeira vez, o caso do Krikalev é muito pior. Como é que você vai comparar? O cara ficou sem ação, sozinho. No meio do colapso mundial, do fim da Guerra Fria. Então, não tem nem como comparar. Esse de agora foi um atraso de missão. Ficou famoso porque tem política no meio. Isso. E tem uma coisa que, sinceramente, eu não sabia antes disso virar notícia, que a NASA hoje usa coisas da SpaceX, né? Não então, só da SpaceX. E esse é o dilema, esse é o drama. A NASA não quer mais voar para a órbita da Terra. Não é que ela não quer, ela não voa. Desde o fim do programa do ônibus espacial, a gente não tem mais a NASA voando para a órbita da Terra. Ela não tem uma nave dela que vai para a órbita da Terra. Ela está interessada em ir para mais longe. Eles chamam de Deep Space. Então quer ir para a Lua, quer ir para Marte, quer mandar naves não tripuladas para Júpiter, para Saturno. Então a NASA está interessada em fazer o que ninguém sabe fazer, só ela. A órbita... que aprenderam a fazer, ela não quer mais. Isso. A órbita da Terra para ela, isso, não interessa. E aí ela fez contratos com empresas. Os Estados Unidos passou um tempo sem ter uma nave que voava para a órbita da Terra. Então, todo astronauta tinha que ir numa Soyuz russa, que, aliás, é uma coisa sensacional. A Rússia usa a mesma nave há 50 anos. Só pequenas melhorias. O projeto da nave é o mesmo da União Soviética do final dos anos 60. Tamanha tecnologia da época, né? Desenvolvida na época. E a funcionalidade. É tipo, vai. Então, pronto. É igual o carro. Na cabeça... quadrado tá aí até hoje. Na cabeça dos russos é isso. Você tem um carro dos anos 60 que anda. Qual é a função principal de um carro? Andar. É ter ar-condicionado? Não. É ter tela multifunção? Não. É ser bonitão? Não. A função primordial do carro é andar. O carro anda. É confiável? É. Então vai. É assim que a agência espacial russa funciona. Então eles vão na mesma nave. Porque são muitos milhões e milhões de dólares envolvidos em botar um ar-condicionado no carro. Isso. E aí eles voam na mesma nave. Os Estados Unidos ficaram sem a nave deles, que era o ônibus espacial, e ficaram na mão dos russos. O que é interessante geopoliticamente tem. E eles botaram muita grana do governo em duas empresas, a Boeing e a SpaceX. A Boeing é parceira dos Estados Unidos há décadas. A Boeing ajudou a construir as coisas que levou o homem para a Lua, ajudou no começo da corrida espacial. A Boeing é uma parceira do governo americano na área aeroespacial há décadas. Eles não iam deixar a Boeing de fora. Inclusive, o maior contrato é o da Boeing, não é o da SpaceX. Mas a SpaceX fez muito mais lição que a Boeing. Mas tem política aí. Não interessa tanto para mim falar sobre isso. Mas a questão é, esses astronautas foram a primeira tripulação da nave da Boeing. Que não foi com a nave russa. Que não foi com a nave russa nem com a SpaceX. A SpaceX já voou, já levou vários astronautas para a estação espacial e essa era a primeira tripulação da Boeing. No contrato que a Boeing tem com a NASA, o governo americano de forma geral. E na própria subida, a cápsula da Boeing já deu problema, já não foi legal. Foi a primeira viagem dessa cápsula. E levava esses dois astronautas. E na subida, ela deu problema de motor, o acoplamento foi manual, não foi automático. Então, já deu problema nos motores de equilíbrio da nave. É muito doido pensar nesses astronautas, eles estão realizando o sonho da vida deles.
Tem que estar preparado para o caos, acoplar manualmente. Então, por exemplo, se fosse um grupo de pessoas não treinadas, a nave não teria acoplado na estação espacial. E teria que ter voltado para a Terra. Só que a gente não sabe se ela tinha órbita para voltar para a Terra e tal. Muitas coisas são... Já começa a dar errado aí. E aí, acoplou, desceu, beleza. Nós vamos voltar nessa nave? Essa foi a questão. Merda. Essa foi a questão. Que deu erro. A gente vai voltar nessa nave, que já deu problema, então o próprio pessoal da Estação Espacial ponderou, eles foram lá, fizeram missão extraveicular, atividades para ver como é que estava o estado da nave. A Boeing entrou em ação aqui com os laboratórios aqui na Terra para tentar verificar tudo. Aí a Boeing falou, pode voltar. Só que aí tem política. Era a época da eleição do Trump contra a Kamala Harris. E a Kamala, como vice-presidente, ela é a chefe da Comissão Espacial. E se tem problema... se não dá certo essa volta... Acabou. A política da parada é grotesca. É grotesca. Porque vai acontecer o que aconteceu com o Bush e o Columbia. O Columbia foi uma situação parecida, o ônibus espacial subiu, isso é 2002, 2003, por aí, logo depois do atentado das Torres Gêmeas. Já não era um cenário tranquilo em termos políticos. E aí, na subida, o ônibus espacial perde umas placas de proteção térmica, eles não percebem, na descida ele desce, desintegra na Terra, mata 7 astronautas. Cara, e você tá matando pessoas altamente treinadas, com muito investimento de vida dessas pessoas, de ciência do país, de dinheiro na parada. É muito doido. E você tem a perda de posicionamento, né? Você fala, minha nave não é confiável. Eu não posso voar. A Rússia pode. A Rússia continua voando. A geopolítica dos espaciais é muito intensa, né? É muito intensa. Então, você tem toda uma série de problemas. E, politicamente, já deu uma vazada de que teve ordem para não voltar. A Boeing falou, pode... Politicamente. A Boeing falou, pode trazer, que não tem problema. E o governo não deixou, por conta da corrida. A Boeing traz a nave, sem as pessoas, e a nave volta bem. Ela, de fato, aguentaria. Eles poderiam ter voltado. Mas, por pressão política, não voltaram. E o governo, a situação anterior dos Estados Unidos, perde a eleição, que assume o Trump, que é muito ligado ao Elon Musk, que é da SpaceX, que de certa forma é uma concorrente da Boeing, não é uma parceria, é uma concorrência. E aí eles voltam na nave da SpaceX. Política. Então tem dedinho aí, né? Tem bastante dedinho. As cutucadas são feitas, né? E o próprio Elon Musk já fala em desativar a Estação Espacial Internacional. Tá velha. Quer fazer uma nova com o material da SpaceX, talvez. E isso ele já não falou. Entendeu? Então, assim, tem coisa andando por aí que não é só ciência, não é só engenharia, né? Já se falou, num momento anterior à guerra da Ucrânia, de uma estação espacial lunar. Para a gente ter uma estação espacial na órbita da Lua. Estão girando em torno da Lua. Para a gente está girando em torno da Terra, está girando em torno da Terra. Então, uma estação espacial na Lua, para a gente tornar mais viável a viagem para a Lua. Seria uma parceria Estados Unidos-Rússia. Só que a história da guerra da Ucrânia, isso aí não é conversável, né? Por enquanto não dá. Manter a estação espacial em órbita já é algo interessante, né? Se você for parar para pensar geopoliticamente, a área espacial tem alguns casos de geopolítica bem importantes. A gente tem o voo... É necessário uma cooperação internacional muito expressiva. Porque coisas muito ruins podem acontecer, né? Então, historicamente, a gente tem, durante a Guerra Fria, 2 momentos muito emblemáticos. O pouso da Apollo 11 na Lua. A Apollo 11, para quem não sabe, foi a primeira nave que pousou com humanos na Lua. É a mais famosa, do Neil Armstrong, do Buzz Aldrin, né? Que, coitado, ninguém lembra do Buzz Aldrin. Ninguém lembra. Até o Neil Armstrong até tem filme, que inclusive é muito bom. Mas o Buzz Aldrin tem mais do que um filme. Isso pouca gente sabe. Primeiro que ele não chama Buzz. Buzz é uma apelido. Buzz Lightyear é dele. É
É o apelido dele? Não, o Buzz Lightyear foi criado com a cara dele. Que legal! Que legal! O nome do Buzz Aldrin é Edwin, o nome dele é Edwin Aldrin. Só que ele era uma pessoa muito faladora, barulhenta, que chegava no lugar, e aí ele deu um apelido de Buzz dentro da NASA. Buzz, que vem da onomatopeia, né, em inglês. Da abelha. Isso. E ele sempre foi muito mais ativo do que o próprio Neil Armstrong em termos midiáticos. O Neil Armstrong pousa, é o primeiro homem a descer na Lua, comandante, o cara certinho, pá, beleza. Quando ele volta para a Terra, ele se enfia numa fazenda lá no interior dos Estados Unidos e ninguém mais vê. Você vai ver o Neil Armstrong a cada 10 anos, 10 anos do pouso da Lua, 20 anos do pouso da Lua, 30 anos do pouso da Lua, 40 anos do pouso da Lua, 50 anos que ele estava morto, gente. Você não viu, então tipo isso. E o Buzz não, o Aldrin, ele dá entrevista, fala, até hoje ele está vivo, né? O Armstrong já morreu. E ele foi a inspiração da Pixar para fazer o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear chama Buzz por causa dele. E o rosto do Buzz Lightyear, ele é modelado 3D numa base do rosto do Buzz Aldrin na época do voo. É uma bela honra. Foi o segundo homem a pisar na Lua, né? E ele é o cara da foto, né? Aquela foto mais famosa do astronauta em pé, assim, é ele. Olha só. E porque tá de capacete, a gente não sabe quem é, mas é ele. Mas nessa época, quando a Apollo voou, os Estados Unidos teve que sentar com a União Soviética e falar, olha, a gente vai botar uma nave com pessoas na Lua. E a gente sabe que a União Soviética já tinha um programa lunar não tripulado. Então, a União Soviética tinha naves voando em torno da Lua. Se eu não me engano, era a Luna 15, a que estava. E eles iam ter uma interseção de órbita. Então, tiveram que sentar e falar, ó, dá para eu ir com as pessoas? Cara, no meio da guerra. No meio da Guerra Fria, em 1969. Da corrida espacial, a disputa política dessa parada, eles têm que entrar em acordo e dialogar. Isso. Diplomaticamente. Depois eles tiveram uma missão cooperativa, de fato, uma missão que saiu da Terra em cooperação, que chama Apollo-Soyuz, que foi uma nave Apollo que acoplou numa Soyuz. Uau! E eles criaram todo um sistema para mostrar que dá para fazer. Se a gente quiser, aí isso já é anos 70, já um pouquinho depois, e aí eles fazem uma nave Apollo, acoplaram uma nave Soyuz na órbita da Terra. Então dá para fazer. Eles tinham que fazer uma adaptação, porque eles usavam tecnologias diferentes, o ar, as pressões de ar são diferentes, as misturas de ar são diferentes, a própria peça de acoplamento. Isso tem na estação espacial, esse problema. Existe meio que uma parte russa e uma parte americana na Estação Espacial Internacional. Você poder fazer esses acoplamentos. Isso, na hora de acoplar, a parte russa acopla bem na parte russa, a parte americana acopla bem na parte americana, mas na parte que uma acopla na outra, tem uma peça única lá. Porque o sistema é tipo tomada, sabe? É exatamente isso. Um adaptador. Você está tentando pegar uma tomada americana e ligar numa tomada europeia, né? A americana é aquela retinha, a europeia dos buraquinhos, não vai. Só não vai. Você precisa de uma peça intermediária. Para fazer a adaptação de um com o outro. Então teve essa cooperação, e aí tem a Estação Espacial Internacional, que é um programa de bilhões de dólares de cooperação. Então, a área do espaço, né? Ela tem essa... Ela é uma área muito promissora, né? E muito conflituosa. Isso, porque tem, por um lado, o interesse militar sempre envolvido, que você sempre pode lançar uma bomba. Entender que esses astronautas ficaram presos, entre aspas, no espaço por uma questão política, já mostra o tamanho da bagunça, né? E aí, o que o pessoal da ciência e da engenharia tem que estar pronto para isso? Então, na estação espacial tinha comida, tinha água, tinha oxigênio, o sistema todo suportava esses dois astronautas, senão eles não ficariam lá. Eles não vão colocar a estação espacial toda em risco por causa deles, por causa de uma política. Então está tudo sempre muito pronto, com alguma sobra, para que isso seja possível. O cúmulo da ansiedade, preparar para momentos trágicos. Sim, lá está tudo pronto, lá está pronto para dar errado, né? Porque tudo lá tem que ter protocolo, tudo lá tem que ser feito da maneira correta. Se você faz alguma coisa fora do que deveria, você simplesmente pode destruir tudo. Você pode matar todo mundo. Porque a consequência de uma despressurização acidental mata todo mundo. Se aquele ar dentro daqueles cilindros lá, se por algum rompimento e tal, eles saem bruscamente, vai ficar todo mundo sem ar.
E ainda vai um buraco imenso. E a relação da força interna com o vácuo externo colapsa tudo. Então, mata todo. Aí veja Interestelar, veja Gravidade, veja. Legal, bons filmes. Bons filmes para você entender isso aí. E então, assim, o caso dos astronautas, ele ganhou uma projeção por conta dessa política, inclusive a troca de governo americano mostrou, olha, nós conseguimos resgatar, aquele papo de político de sempre, que me cansa, mas eles não foram os primeiros a terem as suas missões radiadas, isso daí. Isso é uma coisa relativamente comum. Isso, já tem todo um protocolo para isso já. E eles têm naves de carga, né? Durante esse tempo, eles não voltaram em naves tripuladas, mas teve nave de carga, que mandou coisa para eles, alimento e tal. Então, tudo isso aí já está pensado, não é um acidente. Até porque, uma coisa que as pessoas, às vezes elas têm um pensamento estranho, mas se você sai para viajar de carro, imagina, você vai viajar pela primeira vez da sua cidade para uma cidade a 500 km de distância. Você bota a carteira no bolso e vai embora? Não, ninguém faz isso, todo mundo. Minuciosamente. Olha, pelo menos você quer saber onde tem um posto de gasolina, se tem um lugar para você comer no meio da estrada. Todo mundo faz isso. Você bota uma mala com alguma roupa, calibra o pneu do carro. No final das contas é a mesma coisa, só que você vai para um lugar que não tem oxigênio. O procedimento é um pouco mais intenso, mas no final das contas é a mesma ideia. Você quer se manter vivo durante todo o trajeto, você quer ir bem, você quer ir com algum conforto, o máximo possível, você quer que o dinheiro dê... O conforto máximo possível é muito diferente do nosso conceito de conforto. Absolutamente diferente. O enjoo de ter um estômago que não consegue saber o que é em cima, o que é embaixo. Não vamos nem entrar nesse papo do banheiro, mas já dá para imaginar que é caótico. O banho, dormir, você tem que dormir amarrado, a dor de cabeça que deve dar, a desidratação que você vive. Dormir é legal. Dormir é legal. Você apaga assim e sai voando, cara. Você apaga dentro da sua... Os astronautas relatam, né? Que dentro da sua cabeça você apaga em pé. Mas você não está em pé. Você não está em pé. Porque não tem em pé. Em pé e deitado. Isso. Mas na cabeça deles, eles falam, não, a gente meio que dorme em pé. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque o peso está distribuído. A gente dorme deitado, dos motivos de dormir deitado é para distribuir os pesos. Lá você não vai sentir, então isso está tudo bem. Mas você está permanentemente com a cabeça meio zoada, né? Porque o fluxo sanguíneo... permanentemente estressando muito o seu corpo. E você precisa estressar mais para tentar diminuir as consequências. Então você vai fazer físicas... Com mola, você não pode levantar peso. Né? Gente, é muito doido. Ninguém levanta peso lá, porque obviamente não funciona. Mas é muito legal. Então, eu posso chegar no espaço, obviamente ninguém vai fazer isso, mas levar anilhas de 50 quilos e brincar com elas. Levantar assim, ó. De boa. E lá eles fazem com mola, né? Exercício de força. Se não tem peso, né? A resistência tem que ser... Isso, então você prende a mola na estação espacial e você puxa. E aí é uma guerra entre a sua massa e a massa da estação. Como a massa dela é muito maior, a inércia dela é muito maior, você malha. É essa a ideia. A gente acha estranho, mas existem muitas atividades do cotidiano que são assim e a gente não percebe. Então, na montagem de coisas no espaço, eles obviamente não vão levar chave de fenda. Por vários motivos. Primeiro que você quer ter uma eficiência maior, mas você não vai levar um objeto pontiagudo de graça para o espaço, pesado, né? Então, nada disso vai acontecer, porque o cara vai montar isso fora do veículo, não monta dentro. E aí lá fora, se você rasga a sua roupa, você morre. Os caras levam parafusadeira. E já aconteceu algumas vezes, né, do astronauta inexperiente ou nas primeiras vezes, botar a parafusadeira no parafuso, apertar a parafusadeira e ele gira, né? Como é que você tem que se amarrar na estação espacial? Espacial. Isso. Porque no final das contas você está brigando com a inércia da estação. É uma vida completamente enlouquecedora. Cara, pra você ser um astronauta, pra passar por um treinamento bizarro, inclusive o filme do Neil Armstrong é muito bom pra ver esse treinamento. Você tem que ter uma mente cabulosa, um corpo cabuloso
para realizar o seu sonho, vivendo uma vida completamente desconfortável, para lidar com graves consequências depois e ir de novo, porque a maioria vai de novo. Até porque não dá para treinar muitos, né? São pokémons raríssimos. São pessoas raras, porque você precisa de muito conhecimento e uma condição física invejável e uma condição psicológica invejável. Essas coisas têm que andar juntas. Tem que todas andar juntas. Então, não é todo mundo que está pronto para essa jornada, mas ela deve ser de uma recompensa interessante. De uma realização. Deve ser uma realização pessoal muito interessante. Faz parte de uma gama de seres humanos muito seleto, assim, é um grupo muito pequeno que tem todas essas possibilidades e que também experimentaram coisas que ninguém experimentou. Então, não tem montanha-russa que se compara ao que eles fizeram. Deve ser uma coisa absurda você olhar o planeta Terra de fora, né? De fora dele. Ver a curvatura toda, eles veem as auroras, né? De fora. Nossa, cara, incrível. Várias realizações de sonhos, de bucket list. Quantas e quantas vezes eles botam foto dos furacões acontecendo na Terra. E eles estão lá vendo, né? Você tem a experiência de ver o sol nascer e se pôr a cada 45 minutos, que é terrível biologicamente. Mas é interessantíssimo. Então, tem muita realização pessoal acontecendo ali. E foi muito legal, porque dessa vez a astronauta que foi, ela era muito empolgada nisso e ela mostra essa satisfação. Tipo, aquela mulher tá realizando o sonho de vida. Sim, é visível, né? É visível a felicidade que ela retorna para a Terra. Claro que deve ter uma fatia de sobrevivência nisso. Muito grande. Mas tem de realização pessoal. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim do nosso bate-papo de espaço... Astronáutica, história... Nossa, essa palavra nova. História do... Falamos de geografia, de Guerra Fria, de Segunda Guerra Mundial, de astronauta, de Estados Unidos... Até de física. De física e de matemática. Então, assim, esperamos que você tenha aproveitado bastante. Conta pra gente se você gosta desse conteúdo, se você quer ver mais bate-papos intensos. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Curte, compartilha. Valeu.